influência não é número de seguidores. Quando eu mudei da área financeira para a área imobiliária, eu falei, agora as pessoas têm que me conhecer. 2025 é um ano onde está acontecendo uma transição muito importante que poucas pessoas estão percebendo isso. Em apenas um lançamento ali, a gente faturou mais de 100 milhões de reais. Olá, pessoal. Bom, hoje estamos aqui num podcast super especial. Eu vou ficar aqui para pegar um papel e uma caneta para eu aprender com esse fera, que eu sou fã. E às vezes você olha como acontece toda uma estrutura na internet e você não tem ideia do exército e da operação que acontece. E hoje eu trouxe aqui o maior especialista que eu admiro nessa rede social, que é o Diego Neves, para conversar. Sofia, obrigado. E quero te falar de antemão, muito obrigada por ter aceito o convite, Diego, e o quanto que eu admiro e acompanhei todos esses anos um posicionamento do Pablo e como que as pessoas conheceram o Pablo por rede social. E a nossa audiência aqui pode olhar e falar assim, poxa, a rede social hoje funciona ou não? Então, tem muita conversa aqui, mas gostaria que você se apresentasse. Muito, muito obrigada por estar aqui, viu, Diego? Primeiramente, obrigado para você que está assistindo, Sofia Martins. Muito obrigado, me sinto honrado aqui em participar do seu programa. Espero poder contribuir com essa audiência. Falando um pouco de mim, eu sou o Diego Neves, sou casado há 10 anos, tenho um filho de 3 anos, que é o Ravi. Estou na comunicação de forma profissional há 20 anos. Então, eu tive a oportunidade de perceber várias transições, principalmente eu que sou uma pessoa migrada para o digital. Eu sou a pessoa lá do analógico, que virou o digital. Eu sou mais antigo, né, Sofia? Então, eu vivi exatamente isso e é impressionante como acelerou e como está acontecendo esse mundo digital de uma maneira quase que incontrolável. Então, eu acredito que tem muita coisa legal para a gente conversar, para todo mundo se conectar e, quem sabe, perceber uma oportunidade de negócio no seu modelo aí de atuação. Sim. Acredito que isso é importante. Hoje você dá mentoria também, né, Diego? Exatamente. Então, no finalzinho, pessoal, vou pedir para você deixar tudo aqui seu, porque até eu quero aprender. Tamo junto. De verdade, porque eu sou uma aprendiz disso. Eu falo, gente, eu sou totalmente do offline, quando a pessoa olha e fala, nossa, eu te vejo na rede social, mas tudo meu acontece totalmente no offline, Diego, e eu pego tanta estratégia. Mas a pergunta, assim, que todo mundo tem é, como foi esse fenômeno do Pablo? Porque fazer uma campanha eleitoral, da forma como foi a repercussão mundial, sem a verba do que se tem, assim, eu costumo dizer assim, o Pablo fez uma campanha digital e teve esse alcance. Como foi coordenar isso, Diego? Assim, porque não foi a primeira, né? Não foi a primeira. Como que foi isso? Como que foi você trabalhar com o Pablo? Olha que legal. Eu tive a oportunidade, ao longo de todos esses anos, passar por diversas agências. Nos últimos 10 anos, eu empreendo com minha própria agência de branding. Então, eu já estou no mercado de forma profissional com esse estilo de atuação. Mas eu me conectei com o ecossistema do Pablo, especificamente com o Nésio Monteiro, que é um querido lá no meio de nós, também um sócio. Você conheceu o Nésio? A gente palestrou em Orlando juntos. Ah, que legal. E aí o Nésio, ele contratou um negócio que nós temos, que é de registro de marca para o ecossistema. O Nésio era CEO na época de todo o ecossistema e contratou esse nosso negócio. E eu comecei a atender de forma empresarial. Não tinha vínculo, não acompanhava o Pablo, não tinha conexão com ele. E aí, à medida que isso foi acontecendo, eu tive interesse de sair de Goiânia e vir em um evento do Nésio para conhecer o novo momento que ele estava vivendo, porque eu conheço o Nésio há muitos anos. A gente nasceu na mesma cidade, no interior de Goiás. E aí eu me aproximei desse ecossistema e teve um momento específico que o Nésio desejou abrir um podcast para ele. E como eu estou na comunicação e também tenho produtora de podcast, falei, cara, eu te ajudo em tudo. Que responsabilidade a minha aqui, Diego. Aí a gente montou o formato. Não, que isso, imagina, a estrutura sua tá maravilhosa. E aí a gente montou um formato, criou todo o programa, o estilo, montamos toda uma estrutura e ele começou a gravar esses programas. Passou um tempo, eu tomei uma decisão que eu já ficava em cima dessa decisão há anos, de me mudar para São Paulo. E aí eu cheguei aqui, me aproximei um pouco do Nésio e ele falou, cara, o Pablo precisa de montar um novo podcast para ele. Eu falei, beleza. Fui lá, organizei tudo, me conectei com a equipe, a gente
usou tudo que ele tinha de estrutura e montou um novo podcast, que era aquele novo cenário do TitiCast. Nesse momento, todo mundo me conheceu, porque eu sei me posicionar muito bem, enfim, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E eu me conectei especificamente com o Marcos Paulo. Ele foi lá, viu, eu lembro que ele chegou, olhou assim, foi você que fez isso aqui? Eu falei, foi. Aí ele, que legal, você pode ir lá na minha sala amanhã? Eu falei, posso. Aí eu fui na sala dele, a gente conversou. Passaram 3 semanas, ele me liga um dia à noite e falou, cara, eu tenho um projeto para você pode vir aqui? Eu falei, posso. Fui no outro dia, ele estava numa reunião com uma outra gestora e falou, olha, eu quero que você assume a agência Marçal Digital como CEO e se torne o CMO aqui do grupo. Já conversei com o Pablo, já está tudo certo e a gente quer que você assuma. Eu falei, meu Deus, eu nem conversei nada. E foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu falei, bora, vamos fazer isso. E na hora que a gente assumiu essa responsabilidade, que eu fui conhecer a engrenagem, nós tivemos a oportunidade de fazer um lançamento digital. E ali eu fui entender muito, né, de como era o mecanismo inteiro dele e assumir as redes sociais, todo o posicionamento digital do Pablo, bem nesse momento. Nesse momento, o Pablo tomou uma decisão que todo mundo estranhou. Ninguém tinha imaginação ali que ele ia fazer isso. Ele decidiu ser político ali por conta desse chamado. E do nada, ele estava nos Estados Unidos, recebeu uma palavra que ele já contou várias vezes e nesse momento ele começou a se movimentar e a gente pensou, o que vai acontecer? Ele chegou e falou, agora eu vou entrar numa campanha política para presidente. Quando escuta ele falando, acha que é conversa política já isso. Não, e não é mesmo. Foi uma convicção dele que todos nós, a gente que é do time, ficou ali, será o que é, né? Por qual motivo? E eu fiquei, aguardei, né, os próximos passos. Já tive a oportunidade de trabalhar em outras campanhas políticas. Eu pensei, tranquilo, eu não sou muito da política, mas talvez estou sendo direcionado novamente para isso. Mas ali ele tomou uma decisão de entrar na política em 2022. E a nossa história mais próxima começou ali. Eu me lembro que quando nós decidimos o início ali da campanha, nós traçamos um plano estratégico para visitar todos os estados do Brasil. E ele falou assim, ele organizou, né, o itinerário dessa viagem e ele elegeu que eu fosse essa pessoa que estivesse com ele ali no jato e a gente viajasse para todos esses estados. E nós começamos a campanha. Então, eu tive a oportunidade de me aproximar muito do Pablo, porque nós viajamos para 16 estados no Brasil. E a gente foi viajando e chegava no estado, às vezes passava 3, 4 aeroportos por dia. Então, descia, fazia uma palestra, encontrava ali com os apoiadores e seguia. E o engraçado é que eu trabalhei em campanhas bem diferentes, né? De políticos, de carreira, enfim. E quando a gente chegava, o que eu via ali, eu não via eleitor, eu via o fã, mesmo, a pessoa que acompanha, o aluno, a pessoa que é conectada com o Pablo. Eu falei, gente, vai estar diferente essa campanha, mas vamos seguindo. E toda vez que começou, né, todo aquele contexto da política, eu percebia que ninguém levava a sério. E eu não falo do nosso time nem do lado do Pablo, eu falo do cenário político, né? Como assim um presidente tão jovem, da onde saiu isso? Esse cara é um coach. Começaram a criar várias narrativas para prejudicar a imagem dele. Por conta da inabilidade política, né, nós sofremos várias retaliações e o Pablo perdeu o direito de continuar a campanha ali como presidente. Aquela chapa foi cassada e ali ele teve a oportunidade rapidamente de tomar uma decisão. Se ele seguia com uma nova campanha para deputado ou se ele desistia ali daquele pleito. E ali ele falou, não, eu vou seguir. Fizemos uma reunião com todos os sócios, aquela maluquice, e ele decidiu seguir. E o engraçado é que em 13 dias nós conseguimos eleger ele com mais de 240 mil votos aqui por São Paulo, como deputado federal. 240 mil? 240 mil votos. Foi impressionante porque a campanha começou ela funcionou de uma certa forma, não foi o que a gente esperava, era para presidente, virou para deputado, enfim. Mas, da mesma forma, houve várias perseguições, vários problemas políticos e o Pablo também acabou não assumindo esse cargo como deputado federal. E aí ele desligou desse negócio da política. Ele falava, mas era um pouco diferente. Eu pensei, será que está ainda no coração dele? E a gente foi seguindo com os outros projetos. Fazendo parte desse grande time, nós tivemos a oportunidade de fazer lançamentos que
Em apenas um lançamento ali, a gente faturou mais de 100 milhões de reais. A gente teve a oportunidade de fazer grandes projetos no mercado digital. Para você ter uma dimensão, essa agência... 100 milhões em um único lançamento. Isso. Nós fizemos um lançamento também muito relevante, logo após a política para a presidência, que nós começamos a construir um movimento chamado Brasileiro Rico. O Pablo, todos os dias, entrava ao vivo e passava um monte de chave, de insight poderoso para que essas pessoas pudessem evoluir sem depender do governo. E ali, ao fim de todo esse movimento, nós abrimos uma oferta ali para um treinamento chamado SPR e foi um grande lançamento. Sem contar que nós passamos por vários outros tipos de projetos. Fizemos um game show, sorteamos carros, fizemos várias coisas relacionadas nesse mercado digital que inovou. E chegando bem próximo dessa campanha política, nós lançamos o Talk Show. Foi uma outra reviravolta. O Pablo um dia me chama ali e fala, olha, eu quero mudar tudo. Aí nós fizemos mais esse projeto, daqui a pouco eu posso comentar melhor sobre ele, até chegar em 2024. Aí chega nesse tal de 2024 e o Pablo decide, de última hora. Pra você ter uma noção, ele filiou no partido no último dia. Nossa! Eu vou ser candidato e a prefeitura e a gente precisa entrar em São Paulo e não sei o quê. E a gente assustou todo mundo, falou, meu Deus, ele voltou com tudo. Só que ele voltou com muito mais maturidade política, muito mais maturidade de entender o cenário econômico, de entender os interesses, de tudo isso. E a gente tem muito orgulho de falar que nós fizemos simplesmente a campanha mais assistida da história. Se a gente teve uma oportunidade de fazer um reverb de campanha por conta dos mecanismos digitais que nós já atuamos há bastante tempo, de uma maneira que não tem como. Era uma campanha municipal que parecia uma campanha nacional. Sim. Então, a sensação no Brasil era que era de uma campanha nacional. Sim. E eu recebia de amigos de vários lugares do Brasil, fora do Brasil. As pessoas queriam mudar o título. Falava para mim, olha, Diego, eu estou assistindo aqui a campanha. Eu falava, e é da sua cidade? Eu nem sei quem é. Eu estou olhando a sua. Eu falei, que isso? E foi muito legal esse desdobramento, porque nós simplesmente pivotamos ali o que a gente era bom no digital, adaptado para uma campanha política. E super funcionou. Sim. Então, a estrutura das demais campanhas não entenderam esse estrondo. Todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo, porque foi muito rápido, foi muito veloz e todo mundo já estava falando da nossa campanha de uma certa forma. Sim. Não, isso foi um marco internacional de uma campanha de prefeito. Sim. Então, eu olhei, eu falei, gente, quando derrubou a primeira conta... Cara, e aí o pessoal, porque na minha rede social, eu não falo sobre política e nem religião. Sim. Então, quando eu recebi o convite do Pablo para ir no Talk, foi assim, uma coisa muito, muito forte na minha rede social, de falar o que a Sofia foi falar. Porque foi o último programa que ele gravou o dia inteiro. Sim, foi. E depois não gravou mais. Foi onde a gente se conheceu. Eu conheci a Sofia exatamente nesse dia. Sim. E aí eu falei assim, gente... É uma super oportunidade. E eu achei tão incrível, porque o Pablo ele começou a me seguir, porque o nosso livro ficou ranqueado como livro de vendas em 23. E eu voltei a seguir, eu falei, nossa... E aí eu comecei a acompanhar, porque eu produzo conteúdo digital, mas eu não consumo. Fico muito pouco tempo em rede social. E aí eu olhei e comecei a acompanhar o Pablo dali. Então, quando eu fui, eu falei, gente, é um super empresário. E aí eu coloquei para minha rede social... que derrubar a primeira conta, que isso era um problema muito grave no Brasil. Por quê? Porque para quem trabalha com rede social, não é só a questão da política, é a questão de poder de expressão. E aí foi aquela confusão, porque falou, gente, a Sofia está falando sobre isso. E eu olhei e falei, não pode ser assim. Porque imagina, você vendendo um curso, você fazendo a sua produção de renda, como? Por quê? Né? E eu, como advogada, falei, não faz menor sentido. E aí, quando eu olho a dimensão, eu falo, é muito legal para quem às vezes está com o celular na mão e não olha a riqueza que ela tem, que ela pode fazer uma transformação na vida dela. E eu tive um grande problema de preconceito quando eu fui para a internet, digo. Então, eu gosto de falar muito sobre isso, por quê?
Eu tenho pós, mestrado, tenho doutorado. E quando eu mudei da área financeira para a área imobiliária, eu falei, agora as pessoas têm que me conhecer. Por quê? Se não me conhecer, como vai querer fazer um negócio comigo na área imobiliária? Porque é o financeiro ainda do que eu fazia, ok, está no anonimato. Mas na área imobiliária, não. E eu comecei toda a minha carreira novamente. E aí eu lembro que um amigo meu que tinha feito doutorado comigo, falou assim, agora você é blogueirinha, influencer. E eu olhava os grandes exemplos da época que ganhavam muito dinheiro com isso. Eu falei, gente, olha quanto essa pessoa ganha. Por que as pessoas menosprezam isso? Então, não menospreze o trabalho. Porque fazendo o trabalho tem muita riqueza, né? E hoje a audiência, todo mundo tem um celular na mão. Exatamente. Qual foi o momento mais desafiador da campanha? Olha, você, assim, eu acredito que aqui o nosso poder de decisão no dia que a primeira conta caiu. Nós recebemos uma notificação, porque o time jurídico atuando, né? Então, o time jurídico já recebeu ali a notificação que as nossas contas sairiam do ar. E, obviamente, toda a movimentação jurídica para que revogasse isso foi feita, mas não teve sucesso. Então, nós já tínhamos ali naquele dia que qualquer momento poderia cair. O que foi o plano? Vamos começar uma conta agora. E foi imediatamente, na hora que a gente recebeu essa notícia, nós começamos a divulgar essa conta reserva. Essa conta, ela bateu em minutos 1 milhão de seguidores. Então, foi muito rápido, né? 11 anos para 1 milhão. E aí, em minutos, a gente teve a dimensão de alcançar, de fato, aí, esse número expressivo de seguidores. E diga, por onde? Por que acontece isso? Por conta da comunidade que foi gerada. Sim. Ali nós tivemos uma prova de uma metodologia que eu aplico muito nas minhas mentorias. Quando você se torna alguém influente, o próximo passo é construir comunidade. Porque a comunidade, ela se sustenta e ela sobressai a rede social. A gente foi, assim, muito feliz em entender isso, porque funcionou. E ali nós marcamos uma live à noite, de revolta, na conta oficial ainda, e no meio da live caiu a conta. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram, que foi clássico. Eu falei, caiu. E nós 100 mil pessoas. E o Pablo olha assim, é um vídeo bem desse momento que foi a crise, assim, na hora que caiu a rede social. Que a gente falou, cara, eles conseguiram derrubar as redes. Porque para nós, a gente pensou, juridicamente nós não tem cabimento isso. Então a gente consegue ali, né, cercar esse problema. Mas na nossa cabeça parece que a gente pensava, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aconteceu. Na hora que aconteceu, eu falei, agora acabou. A brincadeira é diferente. É bem mais sério do que a gente está imaginando. E a gente vai ter que trabalhar de uma forma muito mais ordenada, extremamente ligada. E assim, sinceramente, pode-se dizer, eles brincaram tanto de escala esses últimos dias, era 24/7 essa escala. Eu ficava super ligado. Nós tínhamos um revezamento nos times justamente para ter a oportunidade de não perder nada. Porque se tem uma coisa em campanha política, em uma situação como essa campanha que nós fizemos, é o timing. Você perdeu o timing, você já perdeu uma possibilidade de explosão gigantesca. E o que nós construímos, tá, Sofia? Nós tivemos a oportunidade de fazer com que a rede social do Pablo se tornasse uma emissora oficial de conteúdo. Ou seja, as pessoas elas iam assistir ali, muitas vezes, o debate, elas não tinham saco nem de acompanhar o debate, elas ficavam atualizando para olhar qual era o corte que ia entrar, porque nós construímos um formato de entrega de conteúdo muito mais interessante do que a própria emissora fazia. Sim. Ou seja... Quantas pessoas trabalhando nessa operação, Diego, para fazer esses cortes que você subia naquele... Porque eu olhava assim, acabou de sair da TV e já estava na rede. É engraçado que muita gente tem dúvida com isso e pensa que eram milhares de pessoas. Quantas pessoas você acha que era? Nossa, não sei. Não, eu acho que várias. Eu acho que, sim, umas 30, 40. Bem menos. O nosso time central, né, entre corte... girava ali em torno de 15 pessoas, mais ou menos. Então, nós tínhamos um time de filmmaker, porque o Hugo, que está aqui até no bastidor gravando a gente, foi um dos filmmakers que esteve com a gente em todo esse bastidor. E se você for olhar, o mecanismo era o timing. Quando a gente compreendeu que o jogo era esse,
não existia mais apelo estético, a gente não estava mais preocupado com isso, a gente estava preocupado de entregar a informação no nosso formato de um jeito mais rápido possível. Para você ter uma noção, teve momentos que a gente se divertia tanto, gravando programas, participou de todos os grandes programas de rede nacional, em todas as emissoras. E no bastidor, o Pablo às vezes falava assim, a jornalista falava assim, cuidado para você não fazer um corte. Não, já fez. E aí ela ria, olhava para mim, ele dava um sinal, passava um minutinho, ali, questão de 3, 4 minutos, já estava publicado aquele corte. Então, a gente conseguiu construir um estilo de formato tão único para essa campanha, que todas as pessoas, elas tinham o quê? Cara, eu tenho que ir para a rede social, porque é lá que vai me entregar o que realmente está acontecendo. Sim. E óbvio, né? Eu tenho uma premissa que quem manda no jogo é quem domina a narrativa. Sim. E quem domina a narrativa é quem é mais influente. Sim. Então, se a gente olhar nesse jogo, nós estávamos dominando tudo. Sim. A gente tinha a maior audiência, o público mais engajado, a gente construía a narrativa e não tem jeito. Isso foi o reverb que acendeu tanto, né? Esse olhar político para todo mundo. Mas o dia, na minha visão, assim, mais complexo foi o dia que caiu a primeira conta. Aí caiu a primeira conta, aí a gente já estava preparado para tudo. Aí falou, não, agora nós já entendeu o jogo. Mas você imaginava que iam derrubar a segunda? Não naquele dia. A gente... Não, porque, olha, assim, eu fiquei abismada e eu tive a minha conta quase derrubada no mês passado e eu fiquei chocada. Sofia, você como uma doutora, advogada, imagina só, nós numa campanha política, sábado, um dia que antecede a votação. É curioso você ver todo o sistema judiciário se mobilizando numa instância bem alta para querer bloquear a nossa rede social. Por quê, né? Por que será que tinha que bloquear naquele dia? Por que eu acreditei que não ia cair naquele dia? Pelo fato de faltar um dia para a eleição, a gente imaginou, cara, não tem tempo hábil, jurídico ali para discutir isso e falar, não, vamos decidir que é para derrubar. E derrubou. Foi impressionante, porque a gente entendeu a dimensão de como tudo funciona no Brasil de acordo com o interesse que tiver, né? E aqui eu me restringo a essa fala. Sim. Mas foi extremamente estranho aquele dia para nós. Mas houve várias situações e vocês, né, deixaram algumas pontas que começaram a levantar várias acusações, teorias e tal. Tá tudo bem, mas é por isso que existe a justiça. Para ouvir os dois lados e cada um defender, cada um se justificar e, com base nisso, tomar a melhor decisão. Então, a gente foi pego de surpresa ali, naquele dia, mas o pior mesmo foi na primeira vez. Parece que a primeira vez você falou, cara, porque a gente, querendo ou não, por mais que nós acreditamos no nosso método, por mais que eu, como uma pessoa que está na comunicação, que eu olho isso de forma profissional, não é empírico, eu sabia que nós tínhamos ali uma comunidade muito engajada, você ainda fica meio com receio. E se cair, será que vai funcionar mesmo? Será que a gente vai conseguir reagir? Sim. E a gente provou que era possível reagir. Não, muito trabalho, fora que antes disso, muito investimento, né? Para quem trabalha com... É uma forma profissional. Então, eu olhei ali e falei, gente, não são só números, é muito investimento. Imagina, uma conta que é o nosso modelo de negócio. Sim. Essa conta, obviamente, nós temos ali muita audiência. Isso, de alguma forma, ali na política, trouxe para nós muita visibilidade? Claro, mas foi um trabalho de muitos anos. Sim. E é muito estranho uma canetada derrubar uma rede social como essa, a gente perder a nossa voz. Eu achei que ia derrubar do Nicolas. Agora, nessa, agora. Né? Eu também achei. Eu também achei. Mas ele foi muito cauteloso. Ele falou que o roteiro foi escrito no bloco de notas, acredito, sim, mas teve algum jurista ali que olhou, que analisou, porque ele falou com muito cuidado. Sim. Eu percebi que ele teve muita habilidade também. Mas pela dimensão mesmo. A dimensão da audiência. Porque alguma coisa encontrada. Porque, olha só, a minha rede social, e eu estou 11 anos, assim, postando diariamente, atuo nisso. E eu não falo de temas polêmicos, digo. Eu não falo de política, eu não falo de religião, eu não falo de time, eu falo de negócio.
E eu recebi uma notificação que a minha conta ia ser desativada. Por qual motivo eles Porque trouxeram? eu infringi a regra da comunidade. Qual regra que eu infringi? Minha equipe jurídica olhando, porque eu posso, 3, 5 posts por dia, Sim. olhando tudo. Tipo, não, impossível, eu falo de vendas. Aí, acionou, minha advogada acionou, e aí veio isso em horas, tá? Ia ser notificado, assim, vai cair. Sim. E aí falou assim, um post sobre eu escrevo um blog por semana, e aí na minha link da bio eu deixava o meu site, que tem o meu blog. E o meu blog eu tinha uma média de 5 a 10 mil cliques por dia, assim, no meu site, no meu perfil. Mas no meu blog eu tenho uma assinatura de 100 mil views dia. É muito alto para um blog, mas eu escrevo há muitos anos. E aí, ela foi que viu que era um blog que eu falei sobre a movimentação da taxa Selic, o que isso impacta no mercado imobiliário. Mas eu não disse nada político. Eu só disse o que isso impacta na construção civil e o lado positivo, porque eu quero mostrar para as pessoas, a gente tem esse desafio, como fazer com esse desafio? Então, se subir os juros, qual que é o momento agora para você que quer investir em imóvel? Então, vamos colocar agora a parte de incorporação. Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com isso. Não foi nenhum cunho disso. E a minha conta quase foi derrubada. Olha que absurdo. Só não foi porque a minha advogada achou no tempo para eu tirar o meu site do meu perfil. Tirou e aí Tirei, pronto. Aí claro, né? Aí você fica um tempão com a entrega do seu conteúdo. Baixa, sim. Nossa, assim, meu stories não recuperou até hoje. E assim, aí tem que toda outra estratégia, Sim. tráfego e olhar para ter essa recuperação. Sim. Mas eu olhei e eu imagino assim, a minha rede social é um branding. Sim. Eu tenho empresa, eu tenho outros negócios, e eu só falo de um modelo de negócio ou outro na minha rede social. As minhas empresas reais, que é muito estratégica, não está ali. Imagina quando você utiliza isso como um meio. Pois é. E eu fiquei, sabe? Eu falei, Sim. poxa, eu me senti desrespeitada. No dia, todo mundo ficou sem jeito. Eu posso imaginar. E a gente acredita em uma rede social que você tenha literalmente a liberdade de expressão. Tem consequência do que eu falar? Sim. Sim. Tudo bem. Mas eu tenho que ter o direito de falar. Eu acredito que... E as pessoas não têm ideia. Eu, como eu trabalho de uma forma profissional, eu posso dizer assim, eu não tinha ideia, porque assim, eu não falei nada assim sobre isso. E aí tem os filtros, né? Então, alguma coisa das palavras Selic, tarará... Provavelmente. Entrou no filtro. Sim. Mas assim... Eu não falei nada, né? Sim. Então, é muito complexo para quem não vive nessa realidade para entender o cuidado. E quando eu postei e falei, pessoal, eu estou falando aqui do Pablo, sim, na minha rede social, não é ele como político, ele como empresário, e amanhã isso pode acontecer com você. E muito aconteceu comigo, sim. Nesse período, olha isso. E uma conta improvável para ter esse tipo de problema, né? A nossa conta... por conta das opiniões, a forma como o Pablo se posiciona, ela está mais nesse cenário, mais visível aí. Mas, mesmo assim, não faz o menor sentido. Não faz. Eu acredito que todos os lados têm que ter voz. Sim. Agora, nós temos uma aposta, né? Esse vídeo que saiu do Mark recentemente, ele tem uma garantia ali de que, a partir desse momento, a Meta vai adotar uma nova política, né? Onde... deixando ali de uma forma mais clara que agora nós temos oportunidade de se expressar de verdade, sem nenhum tipo de limite, enfim. Isso é muito importante. Porque... vamos ver isso para a próxima eleição, ano que vem. Por quê, né? Acredito que eles vão criar várias regras, né? Porque a cada debate, que foi um bloco muito importante nessa campanha, uma coisa que o Marçal falava é: quando eu entrar num debate, que eu desafiar esses candidatos, vocês vão me conhecer. E ele falava isso em 2022, falava isso em várias palestras, e ele cumpriu. Então, quando nós chegamos ali na Band, no primeiro debate, eu me lembro muito bem. Eu tive a oportunidade de entrar em todos os debates, em todas as emissoras. Geralmente entravam só 2 pessoas. Geralmente era eu que cuidava da comunicação, posicionamento digital, e o Tássio, que é um grande irmão que eu tenho, que cuidava da parte jurídica e política do Pablo. Então, nós entramos ali na Band, no bastidor, e ali a gente começou a traçar como que seria, né, o desempenho desse debate. E o engraçado é que
de forma política, todos os outros candidatos, o que eles ficam buscando? Eu vou ter a melhor pergunta, eu vou dar um jeito de desmoralizar esse candidato, mas tudo ali dentro de um teor político. Sim, o Pablo é muito rápido. E o Pablo, ele entendeu que o jogo era diferente. Falou, cara, eu tenho que desafiar, eu tenho que quebrar o padrão nesse cenário ali dentro do debate, só que tem algo mais impressionante. Nós temos que criar um conteúdo digital ali dentro. E aí, no primeiro dia, no primeiro debate, nós já estávamos com a carteira de trabalho. Aquele negócio de mostrar a carteira de trabalho ia ser o primeiro debate. Só que o Pablo colocou no bolso da calça de alfaiataria, assim, e na hora que ele foi tirar a carteira, ela não saiu por causa do botão. Então, se você assistir novamente aí o episódio aí do primeiro debate na Band, você vai ver o Pablo tentando tirar e não saiu. Ele ia usar a carteira de trabalho no primeiro dia. O que a gente entendeu? Todos os dias, todos os debates, nós vamos fazer alguma tendência nova, algum hype novo. Então, a lógica sempre era assim. Qual vai ser a cena da vez? E foi muito poderoso isso, porque a gente já ia preparado para isso. E eles prepararam para perguntas, para outras coisas. Ah, mas cadê as propostas? Teve proposta. O Pablo também teve debate. Aumentou muito a audiência para ele conseguir falar certeza. Proposta. Se ele não tivesse senão audiência, ninguém ia dar atenção para ele, né? Então, ele construiu aquele caos de forma muito programada da parte dele ali. Ele estava liderando o jogo. Sim. Se você pegar qualquer especialista em comunicação, qualquer especialista que tem uma visão mais ali pericial ali, vai perceber que, cara, o Pablo ele estava controlando aquele ambiente em todos os casos praticamente. E ali cada debate era um grande episódio. E nós tínhamos um time muito rápido, então era tudo muito acelerado, o off era muito acelerado. Só que a cada debate aconteceu algo. A cada debate aumentava uma nova regra. No início podia gravar, depois não podia gravar. Depois a gente foi com boné, não podia usar o boné. Depois não podia usar nenhum elemento, carteira de trabalho. Foi proibido. Aí o anel, queria tirar o anel. Lembra que ficou depois o anel? Né? Aí não podia fazer mais sinais. Aí foi tirando. A cada debate, as outras campanhas se mobilizavam, iam na emissora e pressionavam a emissora. Para o candidato ir, a gente tem que frear o marçal, tem que começar a colocar isso. Chegaram para nós, né, nos bastidores, que eles sempre se articulavam lá para fazer o quê? Nós temos que deixar o marçal sem poder usar essas... Não fazer nada. Nada. Esses gestos dele, que senão vai atrapalhar os nossos candidatos. Eu nem falo por eles, porque eles estão defendendo o candidato deles. Está todo mundo trabalhando e está tudo certo. Só que, para um negócio que não tinha nenhuma regra, depois ficou quase que impossível. Se você pegar o debate do Flow, o Pablo foi expulso do debate faltando 30 segundos. Não fazia o menor sentido aquilo. Não tinha. E a gente estava ali no bastidor, não estava entendendo. Mas por quê? Foi criando tanto mecanismo para proteger ali os outros candidatos, né? E, enfim, e tirar ali aquele potencial do que o Pablo estava fazendo, né? Que foi ficando impossível. Aí, quando a gente analisa essa questão, eu vejo que a próxima política, provavelmente a Justiça Eleitoral vai vir com muitas regras para quem tem muita influência. Sim. Porque não tinha o próprio Datena falava isso. Ele fala, social, né? O Datena falava, o Marçal usando as redes sociais dele... Cara, só tinha isso. Presta atenção, amigo da Atena e todos os outros candidatos. O Pablo era o único que não aparecia na TV, porque ele não tinha horário eleitoral gratuito nem na TV, nem no rádio. Ele não tinha verba de campanha, não tinha fundo eleitoral. Ele não tinha nenhum tipo de estrutura, ele não tinha nenhum tipo de coligação partidária. Ele não tinha nada amarrado, era só ele e o celular. E aí, simplesmente, nem a rede social tinha mais, porque até as oficiais todas caíram. O YouTube caiu também, né? Não foi só o Instagram. O TikTok caiu também. Caiu todas as redes sociais. Sim. Então, claro que o Instagram que foi a rede social da vez, que a gente teve a oportunidade de dar muita vazão nesse conteúdo. Porém, olha o impacto disso. Olha o nosso YouTube, que era um canal extremamente relevante, que, ao longo desses anos... contribuiu com muita gente, restaurou casamento, ajudou empresários, com muito conteúdo gratuito, simplesmente saiu fora do ar. Então, nós tivemos, na verdade, ali, foi pode-se dizer um boicote, né? Foi bem complexo isso. Agora,
2026, regras novas, certeza. Não tem jeito, que no debate a gente percebeu isso. A cada emissora, uma nova regra. E vocês já estão se posicionando para 26? Totalmente. Eu acredito, o Marçal está ainda num período de férias, ele deve retornar ao Brasil logo, logo. Acredito que, estrategicamente, seja o momento dele começar já a vir mais com essa linguagem política. A campanha de presidência é uma campanha extremamente relevante e importante para esse momento no Brasil. Então, ele tem, né, ali, de alguma forma, ali, já começar a direcionar essa atenção para essa construção para 2026. Então, juridicamente, tudo isso está sendo mapeado, né, para evitar problemas, mas o que eu vejo é o quê? Cara, tem uma oportunidade gigantesca, uma janela mesmo, assim, ela está aberta e o Brasil precisa de um socorro. Não estou falando do Marçal especificamente, sim. Mas precisa de alguém que tenha esse ímpeto de liderança, que está a fim de peitar mesmo o que não está funcionando, para que a economia comece a girar, para que as coisas aconteçam de fato, né? Isso eu vejo que em 26 nós precisamos dessa resposta. Sim. E o Marçal pode ser uma dessas respostas aí, sim, de opções, né, para o brasileiro aí decidir. E é importante porque para um empresário, para a gente que dirige empresa, que tem equipe, a gente tem outra cabeça, outra estratégia, outra estrutura, e como é difícil empreender. Eu escrevi um livro sobre mentes milionárias, o segredo do empreendedor de sucesso. As pessoas não têm ideia quantas empresas fecham. Sim. Porque não aguenta imposto, é muito pesado. Sim. Então, para quem não tem isso, ela não sabe como que é a dinâmica. Então, quando você olha o Pablo e toda a dimensão das empresas dele, o que ele conseguiu construir, porque ele não é herdeiro, como eu também não. Então, as pessoas elas têm que, eu sempre falo, respeite resultados. Goste você ou não goste. Respeita o resultado. Você tem um resultado como esse? Pronto. Porque quando eu fui a pessoa, eu falei assim, pera, olha, você está falando isso, mas o seu resultado é o quê? 1%? Quanto que é o seu patrimônio? Eu sou uma pessoa muito sensata. Quanto que é o seu patrimônio para você estar falando que não funciona? Porque o dele é maior do que o seu. Sim. Então, assim, as pessoas elas têm que respeitar mais resultado. E uma coisa que a Cris não queira falar muito, foca no seu. Sim. Né? Aprende alguma estratégia. Eu olho o Pablo assim, como ele conseguiu fazer essa dimensão. Porque eu cheguei para fazer uma palestra no Rio Grande do Norte e o pessoal vinha assim, falou, você falou com o Pablo? Você pegou na mão do Pablo? Olha que... E olha, gente, sim, um episódio, eu não tenho uma relevância digital, nada disso. E olha que legal, a Sofia, o que acontece? Ela participou do nosso programa e a nossa audiência não está no YouTube ali em assistir o episódio, a nossa audiência está no corte. Sim. Que é o mecanismo mais veloz de distribuir conteúdo. Que, ó, eu palestro na minha categoria para 8, 10 mil pessoas, mas eu falei, eu nunca fiquei assim tão, tipo, nossa, porque você não sabe, não é o meu assunto, sim, né? Sim. Eu falei, gente, como é importante a gente sair da nossa zona de conforto. Mas você quer que eu traga um alívio para você? Você acredita que todo mundo do bastidor ali fica desse jeito? Quando é com o Pablo? Ai, que bom. Porque o programa que ela participou é o programa que eu dirijo lá, que é o Marçal Talks. Então, eu geralmente marco as agendas, as principais agendas todas passam por mim. E quando a pessoa chega no bastidor ali, ela fala, meu Deus, o que eu vou falar com esse Pablo? Porque o Pablo, o pessoal pensa que ele só é daquele jeito do debate. Não é, o Pablo é de boa. No debate é porque ele está em guerra, mas ele é um cara super solícito. E eu falei muito porque viralizou muito a questão do filho, né? Sim. Eu até falei, nossa, eu vou lançar alguma coisa e vou colocar a Esther, né? Porque ele falou, até no livro tá, bem-vinda a Esther. E aí teve muitas mulheres que vieram falar, eu achei muito indelicado da parte do Pablo, porque as pessoas, se ela tem um câncer nos olhos, ela vê tudo com câncer. Claro, com certeza. E eu expliquei muito sobre isso. Falei, não, primeiro, que a primeira pergunta que ele fez quando a gente foi, ele falou, Sofia, tem algo que você não queira falar? Eu falei, não, eu tô aqui. Sim. Porque senão não iria. Claro, com certeza. Né? Você ia falar, eu tenho uma reserva de um assunto tal que eu prefiro não comentar. E aí, a gente falou sobre o mercado imobiliário e tal, e uma pergunta de uma participante foi assim, nossa, como que você é empresária, tarará, casada há 20 anos, como que você consegue isso? Porque é difícil. Sim. E eu falei, olha, eu sou uma mulher moderna, moda antiga, mas assim, ela falou, tendo filho. Eu falei, mas eu não tenho filho. Sim. E aí disso foi outro episódio, né? Foi um outro episódio. Não, o programa virou outro. Virou Se outro. você não assistiu, corre, pesquisa lá, Sofia Martins.
Martins e Pablo Marçal que você vai encontrar. E no vídeo ainda não subiu algum outro que subiu, sabia? Depois que derrubou. Não voltou? Não voltou. Então eu voltou vou fazer alguém? essa checagem. Obrigada. Vou Já tô fazer falando essa aqui que já checagem. aproveitei. Pode ficar tranquilo que a gente vai olhar, porque era para ter voltado foi todos. muito grande. E eu expliquei muito sobre isso, quanto a pessoa ela precisa entender. E eu agradeci muito o Pablo, porque, independente da minha decisão, o que é importante para ele tem 4 filhos. Sim. E ele pegar o tempo dele, que o nosso ativo mais caro é o tempo, e colocar para mim o que é importante para ele, isso é algo que deixa qualquer pessoa se sentir especial. Sim. E aí, isso está acima de uma opinião, de uma decisão. E eu vi com muita nobreza, né? Como ele te tratou, a maneira como ele explicou. Achei, assim, E eu falei muito, porque na política... demais ali, né? E aí eu falei, gente, de forma alguma, porque você vê como que as pessoas, elas veem problema por não ter interpretação. Sim. E às vezes eu respondo, assim, nas respostas das pessoas na minha rede social, eu falo assim, olha, eu oriento você a estudar um pouquinho mais para interpretar melhor texto. Sim. Fiz um texto curto, eu falei, não é nada disso que está sendo dito aqui. Sim. Né? Sim. E quando eu falei, eu falei, a pessoa ela ter uma opinião sobre isso, eu acho nobre. Sim. E eu acho que ele querer... Eu falei, olha que legal a pessoa me achar uma boa empresária e tal, para ser uma boa mãe. Sim. Porque ter a maternidade, a paternidade é muito difícil. Né? Eu sou pai, né? Eu sou pai, é uma responsabilidade diferente quando você assume, mas é muito bom. Porque a empresa tá ali errado, você manda embora, você faz não sei o quê. Filho, não tem jeito. Eu costumo dizer, sabe o que eu digo? Tudo na vida, olha a minha filosofia de Diego Neves, viu? Tudo na vida você desfaz, só filho que não. Sim, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Filho não tem jeito. Filho, você colocou no mundo, gente boa, você tem que cuidar. É isso. E aí tem que cuidar mesmo. Sim. Ele depende de você emocionalmente, fisiologicamente, necessita de você. Sim. E é uma responsabilidade. Demais, e viralizou muito. E até hoje, assim, eu recebi presente na minha casa, sapatinho, roupa de neném, as pessoas orando. Olha só. Não, e a dimensão da comunidade. Sim. E aí a pessoa falou, e aí, Sofia, mudou de opinião? Eu falo, você tem que me seguir para saber. Muito bom, gostei. Né? Você tem que me seguir para saber. Por quê? Tudo é um caminho e as pessoas precisam olhar e saber pontos de vista diferentes e respeitar isso. Concordo. Né? E entender que tem a metodologia, o que é importante para você pode não ser para mim, mas não significa que eu vou te desrespeitar. E eu falo muito isso, Diego, sobre vendas, porque eu respeitar o Diego é tão mais importante para mim que não me importa as suas escolhas. Sim. Entende? Porque eu não vou ficar debatendo a sua escolha, porque eu respeito você. Exato. Então, naturalmente, o respeito, ele já eu vou respeitar suas decisões. Muito bom isso. Né? Então, muito bom. Isso é um ponto importante. Nesse momento, assim, de toda essa sua estrutura, hoje na sua mentoria, você ensina isso? Não, porque de verdade, eu quero assim, eu preciso de alguém para me ajudar como empresária para ter essa visão. Porque 100 milhões numa campanha, num produto... Diego, num lançamento, isso E um ROI gigantesco, né? Não ROI. Por exemplo, para fazer um resultado como esse, provavelmente com estrutura e tráfego pago, deve girar em torno de 9 milhões. Não. E aí tem outros custos, né? Tem ali também os impostos, enfim, mas eu estou falando só de estrutura mesmo. Estrutura e tráfego pago, 9, 10 milhões para você fazer um resultado como esse. 10%, se você colocar 15%, um ROI de construção bem feita é 35%, 20%. Não, é diferente. Não tem modelo de negócio mais potente do que o marketing digital, não. Não conheço. Não, é uma potência. Por exemplo, teve um lançamento que, como nós tínhamos ali uma audiência extremamente engajada em uma fase... Nós investimos R$160 mil. Em praticamente uma semana, 33 milhões faturados. Me fala o que na terra que você coloca R$160 mil investido em tráfego pago e retornar isso? Não tem nada. Nem mercado ilícito. Nada. Então, é muito potente a questão de você começar a entender que o mundo... para você ter essa dobra de faturamento, está totalmente ligado na questão exponencial mesmo. É exponencializar, é escalar a possibilidade de venda. Porque eu posso vender para 1, mas eu posso vender para 1.000, ou para 10.000, ou para 100.000. Sim. Só que o mecanismo é exatamente o mesmo. Então, quanto mais gente eu tiver a oportunidade de fazer a apresentação dessa oferta,
mais chance de venda eu tenho. Aí onde está o jogo inteiro? O desenho do produto. Qual que é a promessa? Essa promessa, ela cumpre ela cumpre o desejo de uma dor, ela cura uma dor de qual tipo de pessoa? Se a gente pensar bem, o produto digital ele tem uma finalidade, ele vai ali curar essa dor. Qual que é o produto melhor para escalar? O que eu curo a dor do maior número de pessoas. Então, se eu misturo várias tribos, várias faixas etárias, se eu abro bem a boca desse funil e tenho chance de ofertar para o maior número de pessoas, acontece o resultado. E a gente tem alguns assuntos que são os mais relevantes no mercado digital. As pessoas, elas nesse momento... E na sua mentoria você faz essa jornada? Exatamente. Para quem quer assim, empreender no mundo digital? Totalmente. Até para aqui uma colher aqui para quem está no podcast, eu preciso falar algo para vocês. 2025 é um ano onde está acontecendo uma transição muito importante que poucas pessoas estão percebendo isso. Eu costumo chamar que nós saímos dessa economia colaborativa. Sim. Da uberização, da tecnologia, de tudo que a gente está vivendo aí, dessas mudanças, e estamos transicionando para a economia da influência. Nunca foi tão importante se tornar influente como agora. Se a gente parar para pensar, Sofia, o médico, lá nos nossos passados, o médico ele era um profissional por indicação. Sim. Eu sou do interior. Então, eu vi várias vezes o médico ser o médico da família. Esse médico, às vezes, ele atendia em uma especialidade, mas ele acabava sendo referência para a família toda. Hoje, o médico ele tem uma ótima qualificação. Esse médico faz especializações fora do país. Esse médico é um mega médico. Às vezes, ele vai receber uma pessoa no consultório. Essa pessoa vai no Instagram desse médico. Esse médico vai ter ali pouquíssimos seguidores. Para essa pessoa, a credibilidade dele já está mais baixa. Já está meio que anulando todas as qualificações dele. Por quê, né? As pessoas não... As pessoas estão com essa visão muito na influência. Entendi. Então, o que a gente tem que entender nesse jogo? Essa é a melhor oportunidade que nós temos para a gente começar a construir a nossa influência. Saiu um estudo recente que esse estudo diz que a nova aposta nas redes sociais são as micro-influências. Então, o nano-influenciador, o micro-influenciador, o nano-criador de conteúdo, o micro-criador de conteúdo, ele é a bola da vez. Ou seja, você agora está se tornando uma emissora de conteúdo, se você quiser. Tem que se posicionar dessa forma. E o mais triste é que a pessoa não está afim de entrar no digital. Toda hora que eu vou nas palestras, os lugares, as mentorias, todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, que eu falo, levanta sua mão aí, quem tem medo ainda de gravar um simples stories? É quase a maioria. Todo mundo é fechado com isso, todo mundo assusta com isso. O que eu mais ouço são relatos de, Diego, no off, eu consigo trazer muito resultado. Agora, imagina no digital. Sim. A pessoa sendo essa potência no off... Sofia Martins, a potência, que vocês não sabem o tamanho dessa mulher aqui, gente. O que ela já construiu no off, imagina ela reverberando com toda essa intensidade no digital. Sim. No digital não é nem 10% do que eu faço no off. Agora imagina, eu te falo que nós estamos vivendo a economia da influência. E eu tenho que te deixar bem claro uma coisa importante aqui. Influência não é número de seguidores. Sim. As pessoas elas ficam muito fixadas nessa métrica e acham que é o número de seguidor que define o tamanho dela. Não é. Influência, sabe o que é? Eu tenho uma definição para isso. É a capacidade que você tem de inspirar uma outra pessoa. Se você está inspirando, você está influenciando. Se você amplia isso no digital, você perde o controle da quantidade de pessoas que podem ali se conectar com você. Muito bom. Diego, eu quero ser um influenciador. Então tá bom, quem que você está inspirando? E o que você está inspirando? Sim. Se você tiver esse sentimento, você vai ser muito feliz no digital. Sim. A lógica está tudo aí. O que nós fazemos? Cara, vai para a rede social, pega o que você tem de habilidade, eu costumo chamar de HP, habilidade primária. O que você é bom de fazer mesmo? E começa a contribuir com as pessoas nisso. Porque eu acredito que o jogo inteiro está exatamente nesse contexto. Sim. Se a gente perceber essas mudanças, Sofia, a gente vai para um outro nível, sabe? No digital, principalmente nos negócios. É uma maturidade nova.
Sim. E eu falo disso porque tem movimentos de empresas, de negócios que desapareceram porque não enfrentou o digital. A Kodak, por exemplo. Sim. E tantas outras empresas. Um império daquele, quem imagina? Uma empresa centenária, mais de 100 anos, com um modelo de negócio impecável. Sim, fato. Aí você pensa, ela tinha um modelo de negócio que é nostálgico. A pessoa ia lá, pegava fotografia, tinha um álbum, tinha aquele negócio. Lembra? Eu sou dessa época. Nossa, você revelava a foto. 36, filme de 36, de 12, 36, 24. 12, as câmeras. Tinha toda uma situação ali que era um ritual, Sim. né? Agora... Revelava, não gostava de nenhuma foto. Agora, uma empresa como essa teve um impasse. Sim. Chegou essa palavra digital na vida dessa companhia. E essa companhia não aderiu. Essa companhia não existe. Sim. E aí você me pergunta, Diego, mas é só a Kodak? Não, meu querido e minha querida, se você for mais antigo como eu aqui, você vai se lembrar que aos finais de semana a gente tinha um hábito. A gente locava um filme lá na locadora e assistia esse filme. Tinha que rebobinar, senão pagava multa. VHS, era uma fita. Sim. Talvez você nunca pesquisou. Era uma fitinha KS ali que você voltava ela, rebobinava. Sim. E aí você assistia o filme, entregava esse filme. Cadê esse filme? Está no seu controle, está no seu celular. Sim. O digital, ele está acelerando. E eu tenho uma notícia um pouco trágica para quem não dá atenção para isso. Essa pessoa vai desaparecer. Essa pessoa, ela vai... Diego, mas como assim desaparecer? Ela não vai estar mais no cenário, ela não vai estar na discussão, ela não vai ser uma pessoa com possibilidade de participar dos grandes negócios. Sim. Parece trágico, mas eu vejo dessa forma, não tem jeito. Se você não construir influência, vai ficar mais difícil. E um ponto, né? A pessoa que ela não sabe que não sabe. Porque a Kodak, ela não ia imaginar que ela ia desaparecer desse jeito. Para ela estava tudo bem. Esse é o grande risco. Que a pessoa ela pode estar assistindo agora e falar, não, isso aí não acontece. Né? Porque a inovação, ela vem embrulhada de risco. Sim. Olha só o risco que eu tive que ter de ser uma CEO de uma empresa na internet. Sim. É muito paralelepípedo, cocaína. Teve um dia que eu falei isso para você. Paralelepípedo, a gente leva pedrada. Eu falei, Diego, não é nem pedrada, é paralelepípedo. É umas que você fica até meio... Sim. Mas você tem que ser forte para isso e saber muito bem onde você quer chegar. E eu lembro que um amigo falou assim para mim, Sofia, você ajuda tantas pessoas... Por que você não pensa, se você ajudar uma, já valeu na internet? Sim. E todo dia, quando eu tô... Pô, a gente tem 1001 problemas, 1001 coisas, 1001 empresas. Ganhar dinheiro é resolver problema. Sim. E aí, eu falo assim, poxa, eu tenho conteúdo. Nossa, hoje mesmo eu falei assim, nossa, eu não postei nada, não consegui. E aí você olha isso tem que fazer parte de onde eu quero chegar. O que eu quero, né? Eu escrevi um livro, A Profissão de Milhões, é sobre vendas. Então, não adianta você ser muito bom se ninguém sabe que você é muito bom. E hoje eu tenho aquele amigo meu de doutorado que falou assim, nossa, você vai fazer isso? Diminuindo? Sim. Hoje, assim, a gente tem que olhar as dimensões. E eu falo isso para ele. Falo, o seu resultado disso, de medo para você não estar aqui, olha só, você poderia estar muito longe. Então, olha a Virgínia. Olha quanto ela ganha num lançamento. Sim. Olha o Pablo, quando ele ganha num lançamento... Você está ganhando isso para você achar que é... Então, a gente tem que olhar como negócio mesmo. Sim. E ajudar. E ser genuíno, sabe? Mesmo tendo a intencionalidade, eu vejo que ser genuíno é uma coisa que eu crio a comunidade. Ontem eu abri aqui a empresa para... falar sobre o primeiro projeto de incorporação e tal. Eu quis fazer a comunicação para líderes, donas de imobiliárias só. E eu não quis abrir em rede social. Então, eu falei, olha, quem tem imobiliária, chama no particular que a minha equipe vai falar com você. Então, eu filtrei bem. Sim, eu vou fazer o encontro online para os estados, dia 29. Mas teve gente ontem aqui do Rio Grande do Norte, de Goiânia, de Criciúma. Só porque eu ia falar ali um pouco. Então, quando você olha isso é a rede social. Exato. De você poder contribuir e ações que eu nem imagino que eu ajudei a pessoa, de um stories que às vezes de uma situação que eu passei, eu falei para ela como que eu reagi e fez uma diferença. Então, para você que está assistindo, que não sabe por onde começar, comece sendo genuíno. Concordo. Porque hoje todo mundo quer imitar todo mundo e perde a essência. Então, eu tenho muito pitaco, né? O seguidor chega lá, até pitaco, não, Sofia, não sei o quê, é o cabelo, é a roupa, é isso. E eu sempre falo assim, não, isso é a Sofia. Então, você vai olhar ali, a minha legenda sou eu,
O que está escrito no layout sou eu, quem layouta não sou eu, mas a parte da estrutura é toda minha. E tá certíssima em fazer isso. Se tiver errado, sou eu. Se entrar lá e não gostou, você não gostou da Sofia mesmo. É a minha opinião que está ali. Eu quero isso. E ok, você não precisa gostar. Você precisa entender por onde eu estou caminhando. Então, eu vejo muito nesse caminho, mas eu confesso assim para você o quanto eu tenho que melhorar, porque eu olho e falo assim, meu Deus, agora tipo infoproduto. Foi a mesma coisa que o meu empresário falou, coloca lá. Tem tanta gente que não tem resultado e se vende melhor. E o engraçado é exatamente isso que você disse agora, Sofia. O mais complexo é que tem pessoas que são bem despreparadas, mas conseguem se vender tão bem que vai fazer aí centenas, dezenas de milhões de reais em faturamento daquilo que nós temos de muito mais forte, consistente crédito para fazer. Porque... E a pessoa está ali criticando e a outra pessoa tendo coragem e ganhando dinheiro. Com certeza. Né? Então, o que eu digo? A dimensão que você tem hoje de modelo de negócio permite e dá crédito para você, acredita você para esse lugar no digital, que você tem uma infinidade de possibilidades, né, em produtos digitais. Sim. Porque o digital é o escalável. A mesma energia para fazer uma única venda é a mesma para fazer 100 mil vendas. Sim. Então, é só acertar bem esse funil que você pode ter esse grande resultado. É importante começar a olhar dessa forma como modelo de negócio. Sim. E eu digo o seguinte, talvez você está assistindo esse podcast de hoje e falar, nossa, James, vocês estão falando de tantos valores, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver uma dimensão de se tornar mais influente, isso resulta na primeira camada aí do seu dia a dia. Como assim? À medida que eu trabalho o meu branding, que é muito esse assunto que eu falo, que eu trabalho essa questão de posicionar como uma marca, o que isso reverbera? É só você fazer alguma pesquisa. Hoje, será que o seu nome está sendo citado numa mesa cheia de oportunidade quando você não está lá? Será que as pessoas estão tendo dimensão real do seu valor? Será que você está sendo cotado por uma sociedade, mesmo sem saber? Tem alguém falando do seu nome agora. Será que alguém está disposto a falar, peraí, eu tenho que me conectar com essa pessoa ela é importante, interessante, a gente pode pensar num projeto juntos. Se você não está sendo tão cotado assim, será que você está recebendo convite para participar de um podcast aqui com a Sofia Martins? E isso é um indicador muito importante, se a sua marca está sendo influente ou não. E se não estiver, você está perdendo uma grande oportunidade. Sim. Diego, mas aqui no meu território, o meu modelo de negócio, no tete-a-tete, no X1, eu vendo pra caramba, está tudo certo. Só que se você começar a se tornar influente, você vai ter um resultado muito amplo. E não falo só financeiro, não. A questão de contribuir com as pessoas, não tem nada que paga isso no mundo. Sim, verdade. Nada. Então... é um tipo de manobra para o seu ano de 2025. Você que está assistindo, pensa nisso. Começa a enxergar a possibilidade de você construir algo no digital. Para você começar a ter uma extensão do que você é. Sim. Gostei muito, Sofia, de você falar. Se você ler minha legenda, se você vê aquilo e se você não gostar, você não está gostando de mim, porque aquilo sou eu. A rede social é exatamente uma expressão do que é você. Não precisa ser um personagem lá, não. Só seja você. Sim. Mas comece. Isso é tão importante que as pessoas têm medo. Eu lembro que eu comecei a aparecer no Store, não tem nem... Foi na pandemia. Sério? Foi eu estou na rede social há 11 anos. Sei. E eu só colocava flyer. Tarará, projeto, tarará. Aí eu fui começar o processo para verificar. E aí veio só negativo. Eu fui reprovado mais 6 vezes, porque não estava humanizado. Eu tive que arquivar 5 mil flyers. Nossa. De tanto que eu falei, gente, não vou aprovar nunca. Eu queria tanto selinho azul. Sim. E aí que eu comecei a aparecer só com a voz. Eu falei, minha voz é muito infantilizada. Ninguém vai gostar disso. E aí, olha só como... E eu já era líder de empresa. Falei, nossa, tem que aparecer. E até hoje, assim, eu não olho meus stories que eu coloquei anterior. Sério? Porque senão eu vou falar, não vou gostar. Eu tenho um método. Se você tem dificuldade para gravar o seu stories ou para gravar um vídeo, eu tenho que te falar qual que é o melhor vídeo. Você sabe qual que é o melhor vídeo? Não, qual? O primeiro. Gravou ele, já posta, mesmo se tiver com ele. Pronto. Porque se você ficar gravando vários, não vai postar, entendeu? E aí meus seguidores tanto sabem que eu falo isso pra eles, porque eu falo assim, que se saiu sem áudio, às vezes eu tô no carro multimídia, Sofia tá sem som. Aí depois, já deu lá um boom. Aí eu falo, nossa, por quê?
E eu falo muito isso porque às vezes a pessoa, ela olha você todo dia na internet, acho que isso já é normal para você. Mas eu sou muito, assim, eu gosto das coisas assim, nossa, quero fazer o melhor. Sim. E a pessoa às vezes acaba não saindo do lugar, usando essa desculpa vamos fazer o perfeito. Então eu falo, o feito é melhor do que o não feito. E a perfeição você busca na constância. O que você falou, Sofia, sobre isso é tão engraçado. Eu fui um cara na minha vida inteira perfeccionista nível hard. É mesmo. Porque na comunicação... E assim, Não, imagina, trabalhei na comunicação de forma profissional, eu sou da época da publicidade, que você assistia os comerciais da TV, do rádio, no outdoor. E quando você ia fazer uma campanha como essa, a gente desenhava cuidadosamente, pensando na palavra, para que a pessoa assistir naqueles 30 segundos, essa palavra pudesse gerar uma conversão. Era tudo muito bem desenhado. A gente se sentia um pouco artista, né? Tanto é que no mercado publicitário existe muita vaidade, que a gente recebe premiações com as melhores ideias, enfim. Mas nesse contexto todo, eu era um cara assim que não saía nada, enquanto não tivesse perfeito. Demorava dias, semanas, o que fosse necessário para sair. E no ecossistema não tem jeito. Se eu não mudasse a minha filosofia, eu não ia conseguir, eu não ia suportar estar lá. Que é difícil, né? Agilidade, olha isso. Você tem uma dimensão. Marçal Talks, você participou como a entrevistada. Você viu o tamanho da estrutura, né? Nossa, sim. Para você ter uma dimensão, são de 80 a 100 pessoas envolvidas em 24 horas para tudo aquilo acontecer. É enorme. Presta atenção nesse projeto. Se fosse o Diego Neves dos anos passados, para eu não revelar a minha idade aqui, tô brincando, tem 35 anos. Era mais novo. Se você falar revelar a idade, aí a gente... Mas eu também não tenho... Eu não tenho problema com isso, não. Mas é o seguinte, o Diego Neves, lá do passado, ele ia pensar em meses para desenhar esse formato, construir um cenário, tudo. Você vai entender como saiu o Marçal Talks. O Pablo me chama sexta-feira, umas 18h15, assim, no fim do dia. Naquele famoso sextou. Estou saindo, ele vem aqui na minha sala. Cheguei na sala, ele vira para mim e fala assim, cara, eu não estou curtindo meu podcast mais, não. Eu falei, sério? E o que você está pensando? Me tinha uma pergunta já, falei, deixa eu ver o que ele está pensando. Eu queria fazer um negócio com gente, com público. Falei, legal. E aí, o que você quer fazer? Aí ele falou assim para mim, cara, vamos gravar um piloto disso? Eu falei, quando? Ele, quarta-feira. Aí eu saí, esse foi meu briefing, tá? E pronto. Assim, uma coisa que eu tenho que muito reconhecer que é o nível de autonomia que eu tenho, né? Sim. Então eu saí com esse briefing. Saí de lá. Aí a empresa vira de cabeça para baixo, né? Eu pego só todo mundo fica maluco. Eu reúno todos os setores, vai acontecer isso, isso, isso. Amanhã eu quero o cenário pronto, eu quero isso. Você vai desenvolver a marca, a identidade. Vai chamar o quê? Marçal Talks. Põe Marçal Talks. Vamos fazer isso. E os convidados? Fui lá e comecei a construir ali pelo network que nós temos e também pelas redes sociais do Pablo. Eu fui construindo isso e organizei todos os convidados e tal. Terça-feira à noite, louco, arrumando banda, treinando, construindo música. Tem tudo. Tem banda. Não, isso é porque você não tem dimensão do tamanho do programa. Não, eu vi, eu falei, banda, nossa, quando falou do Enem, a música, o bastidor, são 8 câmeras, grua de cinema, tudo. Uma transmissão impecável. E aquela estrutura gigantesca. O Diego perfeccionista, ele ia endoidar com isso. Eu nem dei moral. Eu fui, resolvi, reuni todos os setores. Terça-feira, respirei e falei, é assim mesmo. Não está como eu queria, mas nós vamos rodar. Liguei para o Pablo, amanhã a gente começa a gravação. Beleza. Que hora que é para eu estar? 8 horas. Só para você ver a tranquilidade do Pablo. Não sabia nem quem que era convidado, zero. Aí o Pablo chega, 8 horas da manhã. E aí, vai dar para gravar? Vai ter algum convidado? Falei, vai. Quem são os convidados? Celso Portiolli, Rodrigo Faro. Nós temos o Carlos Alberto de Nóbrega. E tal. Aí ele, o quê? Eu falei, ué. Ele, que é isso e tal? E aí ele pirou. Ele subiu no palco, viu e banda e não sei o quê, e aquela loucura. E foi um programa que foi muito interessante. Nós fizemos ali praticamente 3 dias, todo o formato. E sempre eu perguntei ali, né, no momento, o Pablo, a gente está pensando numa música assim para rodar, o que você acha?
Tinha hora que ele respondia, tinha hora que não. Eu falei, cara, vai do jeito que ele... Se ele não está aprovando, é porque ele deve estar curtindo ou não. Mas vamos testar. E por incrível que pareça, foi um formato muito interessante. Esse programa deu muita visibilidade. Você foi uma querida convidada lá nossa e você percebeu. O Diego perfeccionista não faria isso nunca. E isso eu tenho que honrar que é a vida do Papo, porque ele que me ensinou isso. Sim, o quanto é importante. Cara, ele só fala assim, não inventa desculpa. Eu quero gravar um programa. Tá, pega o que tem. Tem uma câmera? Não tem. Tem um celular? Tem. Tem o quê? Só segura, liga ali e grava. Essa praticidade foi o lugar que mais me acelerou. Que por anos eu era uma pessoa do planejamento. Então, para você ter uma dimensão, eu passei por agência sempre liderando o time criativo. Entendi. Eu fui diretor de criação de algumas agências. Então, a gente ia desenvolver o mote da campanha, a ideia. Era um negócio assim, meu Deus, melindroso para fazer. Hoje não. Hoje o que é? Vamos executar. Olha o tamanho desse programa. Eu até passei assim da conta. Parece que fiquei até meio maluco já. Mas funciona. Que legal, funciona. Diego. E a rede social precisa ter essa postura. Sim. Eu tenho um post que eu fiz lá na minha rede social. Depois você pode ir lá, Diego Neves Lab. Você vai ver que é um post que eu falo que se você acha ruim para gravar vídeos, você tem que ver como eu era. Eu, sendo da comunicação, que também já tenho a oportunidade de palestrar há muitos anos aí, já estive em vários palcos, mesmo assim eu tinha dificuldade no digital. Quando eu ligava a câmera era um negócio... É outra coisa, é outro bicho. Então eu já passei por isso. Eu te provo lá no meu feed. Mas eu nem ponho meus vídeos de muitos anos. Não, eu vou te mostrar depois que acabar, que você vai ficar chocado. Sabe por quê? Eu falo isso, eu falo pessoal. Por quê? Porque eu falo uma coisa. O meu vídeo hoje pode não estar bom. No ano que vem ele vai estar melhor do que o de hoje, porque eu não vou parar. Sim. Então, de 10 anos atrás, meu Deus, eu falava, gente, nem saía. Mas hoje está melhor. Um podcast, já gravo vários como convidada. Pode não estar o melhor hoje, mas o ano que vem vai estar, se eu não parar. Sim. Então, considerando aqui os minutos finais, Diego, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo e fala, sou empresário, não sei por onde começar, o que eu faço? Não gosto, porque tem essa questão. Se a pessoa ela olha para mim, eu sou totalmente introspectiva. E quando a pessoa me olha na rede social, fala, não, Sofia, você aparece para 8, 10 mil pessoas há muitos anos, nos principais eventos do meu setor. Sim. Mas eu me preparo. Então, é treinável isso. E a pessoa lá olha e fala, não é possível. Né? E eu gosto de falar isso para as pessoas verem que a gente precisa treinar. Não significa que eu vou morrer assim. Eu administro, eu sei que eu sou uma pessoa muito mais introspectiva. Talvez se eu estiver numa sala... Igual eu cheguei ali no Pablo, eu estava com a minha equipe, eu olhei, cumprimentei e falei, ok. Sim. E aí falou, vamos lá. Então, mas não é um ambiente da pessoa chegar e já... olha, oi, tudo bem? E tudo bem, né? A gente é treinar e não perder uma oportunidade por alguma coisa. Então, eu queria que você, com toda essa sua experiência, falasse assim, olha... Qual dica você dá para esse empresário que não olha ainda a rede social dele dessa forma? E para mim também, porque eu vou utilizar a sua dica. O comportamento mudou. Sabe aquela televisão, aquele aparelho que tem na sua casa, que você sentava ali para assistir na hora do almoço? Era assim que funcionava o comportamento no passado. Se você andar na Avenida Paulista aqui em São Paulo, por exemplo, você não vai ver ninguém com a televisão na mão. O que as pessoas estão nas mãos? O celular. Essa é a melhor e a maior ferramenta que você tem e que te faz entrar num cenário extremamente democrático, que é o digital. A rede social é o seu ponto de partida. Esse Instagram que você está assistindo, esse YouTube que você está vendo algum conteúdo aqui nosso, é a oportunidade de você começar. A minha sugestão, de forma muito simples, cuidado para não querer maquiar demais, criar filtro demais, pensar, projetar demais para começar. Mostre aquilo que você tem facilidade de fazer. A Sofia disse para mim que sempre foi muito tranquilo para ela, porque ela tinha a oportunidade de subir nos palcos de 8 mil pessoas, porque ela se preparava, era a área dela. Aí eu te pergunto, qual que é a sua área? Olha para essa área, olha para aquilo que você tem experiência. E com base nisso, o que você pode contribuir hoje com as pessoas? Mas cuidado, a rede social ela não é uma rede do fazer, ela é uma rede do você ser também. Então, mostra aquilo que você gosta, a sua viagem,
mostra o seu esporte preferido, a comida que você gosta. Seja um ser humano ali, que você vai ver que vai dar muito certo. Mas comece agora. E para fechar, eu sempre tenho uma forma extremamente carinhosa de chamar as pessoas, que eu chamo as pessoas de marcas vivas. Eu tenho um entendimento que as grandes companhias, se a gente pegar o modelo das companhias globais, a gente começa a perceber que tem sempre um movimento de uma marca pessoal muito forte, que fundou esse negócio, que trouxe DNA, que trouxe cultura para esse negócio e fez esse negócio acontecer. Você olha para a Apple, tem o Steve Jobs. Se você olha para esse ecossistema da Tesla, da SpaceX, tem o Elon Musk, e por aí vai. Nós sempre temos grandes companhias que têm grandes marcas pessoais por trás disso. Então, se você está olhando o seu negócio, às vezes você está direcionando toda a atenção para desenvolver o marketing do seu negócio, começa a olhar para a sua marca pessoal, começa a se ver como uma marca viva, começa a se ver que você é um ponto de influência, de cultura, de sabedoria para esse modelo de negócio que, quem sabe, está faltando é humanizar com você. Uma palavra que você usou mais cedo aqui. Às vezes está faltando é isso, é humanizar, é eu aparecer, é dar voz para a minha marca. E é esse o recado que eu trago aqui para sua audiência. E quero que você deixe as suas marcas. E, gente, já vou, quando acabar aqui, já falo assim, Diego, eu preciso de ajuda. Porque o quanto é importante a pessoa reconhecer. Sim. Que ela precisa aprender. Se você precisar construir um prédio, se você precisar de administração, se você precisar falar assim, Sofia, eu não sei para que lado investir no mundo, porque eu estou em 4 continentes. Eu posso te falar assim, Diego, eu sou a melhor pessoa para te orientar. Agora, na questão de posicionamento de rede social, eu já falo assim, Diego, eu preciso da sua ajuda. Nós vamos caminhar juntos, pode ficar tranquilo. Não, de verdade, é muito importante as pessoas, e seja o empresário que for, o segmento que for, ter a humildade de reconhecer e aprender. Então, eu queria muito agradecer, Diego, e dizer que, acabando aqui o episódio, pessoal, siga as redes sociais, o conteúdo do Diego, ele dá tantas dicas, e teve uma vez que eu mandei para ele, ele falou isso, Sofia, continua se expondo. Eu falo, meu Deus, como é difícil, porque as pessoas, elas olham, elas imaginam uma coisa. Sim. E a gente precisa quebrar também isso, quem está ali do outro lado da câmera. Exatamente. Às vezes você está fazendo uma coisa, você está com a cabeça em outro lugar, e você fala, não, deixa eu ajudar. E eu sempre penso assim, se eu ajudar uma pessoa, valeu o meu stories. Exatamente. Então, às vezes eu não estou ali no dia, mas eu falo, se eu ajudar uma pessoa por algo que valeu. Então, Diego, muito, muito obrigada, porque esse canal vai ajudar muitas pessoas e vai reverberar tudo que você tem feito. Parabéns e, mais uma vez, obrigado pelo convite de ter aceito. Eu que agradeço, Sofia. Valeu demais. Foi muito legal esse bate-papo. Nem vi que o tempo passou. Sim, já temos que fazer outros. Vamos fazer outros. Obrigado você que está assistindo. Sofia, desejo que esse 2025 seja um ano incrível, seja o ano da sua influência, que você cresça em todos os aspectos, principalmente nas questões digitais. Conte comigo aí e eu te garanto que você vai ficar muito feliz de ver o resultado disso. E para você que quiser me acompanhar, Diego Neves Lab no Instagram, meu site, diegoneves.com.br. Tudo nesses 2 endereços, você encontra tudo sobre mim aí. Então, muito obrigado você de casa e mais uma vez, obrigado Diego, pela oportunidade. Pessoal, siga, não esqueça de seguir aqui o Diego, deixa aqui seu comentário. Muito, muito obrigado de ter acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.